com a aplicação dessas técnicas, quais são os benefícios de tratar, de fazer a técnica? Uhum. Sim, porque primeiro tem um benefício mais óbvio, que todo mundo, pelo menos, acha que é só isso. Acabar com a fobia. Sim, acabar com a fobia, acabar com esse medo, não entrar em desespero quando aparecer uma barata ou tiver que atravessar uma ponte alta, alguma coisa assim. Mas o que as pessoas não esperam, e inclusive eu não esperava quando eu comecei a aplicar esse método, é que tem outros benefícios de acabar com a fobia. E isso, na verdade, se tornou a cereja do bolo do método. Uhum. Esses bônus que vem a mais quando a fobia acaba, caramba! Quando eu comecei a ver isso acontecendo diante dos meus olhos, aconteceu com uma pessoa, e aí foi incrível. Eu até fiz uma live com ela, tá no YouTube e no Facebook, onde a gente discutiu muito sobre isso, que foi a primeira vez que eu comecei a observar isso acontecer, que a pessoa acaba com a fobia e outras áreas da vida começam a melhorar. Uhum. Isso já vinha acontecendo com as pessoas que estavam acabando com a fobia e eu não estava percebendo isso. Era algo que estava debaixo do meu Que nariz, você não estava enxergando. não estava enxergando, não estava no meu radar. Só que essa moça, ela tinha muita consciência da própria vida dela, das coisas que não estavam bem e do que ela gostaria de mudar. E ela percebeu que do dia que a gente fez o método e do dia que ela acabou com a fobia dela, dali para frente, outras áreas da vida começaram a melhorar. Uhum. E aí ela me relatava, ela não aguentava nem esperar para encontrar comigo, ela já me mandava mensagem, mandava áudio, ligava. Ela, Anderson, caramba, tal coisa melhorou, tal coisa melhorou. Por exemplo, ela já estava com medo de ir para a faculdade, ela queria voltar, ela não estava mais estudando, ela queria voltar, só que ela estava com medo, e ela falava, era um medo que eu não sabia explicar. Uhum. Eu não estava mais conseguindo tirar forças para ir para a faculdade, eu tinha medo. E ela falou, agora sumiu o medo. E o medo dela era de altura, não era fobia de faculdade. Ela tinha fobia de altura, a gente fez o método, acabou com a fobia de altura, ela testou no mesmo dia, foi lá numa janela do 16º andar e funcionou. Uhum. Só que aí ela começou a me relatar esses outros benefícios. Ela, caramba, eu estou com uma maior vontade de voltar para a faculdade, eu vou voltar, eu estou pronta, eu não estou com medo nenhum, eu vou lá. Ela começou a se socializar de uma forma melhor. Uhum. Até as pessoas no trabalho dela falavam assim, nossa, a fulana, é a Elivânia. Você pode procurar um podcast lá. Se não me engano, não está escrito. Não, é podcast. É uma live. Está escrito. Ela acabou com 3 fobias. Isso. Gente, vai lá e assiste, porque é fantástico o depoimento dela. É uma coisa assim que Surreal. eu fiquei. O Anderson já tinha comentado comigo, mas quando eu assisti o depoimento dela, é muito legal, porque assim, a impressão de que me vem aqui, assim, vou fazer uma simbologia com o que aconteceu com ela. É como se ela tivesse dentro de um quarto escuro e aí ela resolveu abrir uma janela para entrar um feixe de luz. Sim. Só que quando esse feixe de luz entrou, a janela foi abrindo mais. E aí clareou todo o quarto e ela viu. Eu sou capaz de muito mais. Isso daqui melhorou todo um sistema dentro dela ali, né? Ela conseguiu clarear e ver que dentro do quarto tinham várias coisas que ela poderia ir além. Uma delas é e voltar para a faculdade, né? Então, esse depoimento dela é fantástico. Assistam, vão lá assistir, porque muito legal. É incrível o poder que tem você superar um medo. E aí não precisa ser fobia. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo de alguma coisa, por exemplo, um medo de falar em público, mas, digamos, não é um medo que chegue a ser uma fobia. Tem pessoas que têm fobia de falar em público e tem pessoas que têm medo, mas vai lá, fala, só que assim, fica tremendo e tudo, mas eu consigo, eu não tenho uma fobia. Eu vou lá e consigo controlar minhas emoções na medida do possível. Fico com medo, gaguejo, mas vai. Né? Então, essa pessoa não tem uma fobia necessariamente. Apesar de que o método para acabar com a fobia ajudaria, inclusive, essa pessoa que não tem... que não é uma fobia, assim. Isso, a gente não vai dizer, o que você tem é uma fobia, mas o método serviria, inclusive, para esses casos mais leves, entre aspas.
E aí, mesmo com um medo desse, digamos, um medo mais leve, a pessoa vai lá, enfrenta esse medo e supera. Não acontece uma coisa incrível assim que a pessoa ganha força naquilo, ela prova para si mesma que é capaz e começa a usar essa força em outras áreas da vida, né? Sim. A pessoa se sente mais confiante para fazer outras coisas. Isso qualquer pessoa pode perceber. O que me saltou aos olhos foi ver isso acontecer com pessoas que tinham fobia, porque você imagina uma pessoa, estou usando essa analogia aqui, uma pessoa que tinha um medo leve, supera esse medo leve e aí leva essa força para outras coisas. Sim. Agora, o que acontece quando a pessoa tem um medo absurdo, supera esse medo absurdo e aí leva essa força para outras áreas da vida? Aí tende a levar também uma força absurda para outras áreas da vida. E aí eu comecei a ver isso. Pessoas que antes, a própria pessoa se via numa posição de fraqueza, principalmente se comparando com os outros. Por exemplo, caramba, todo mundo reage de forma natural diante de uma barata ou diante aqui de uma ponte alta ou para entrar numa piscina, para quem tem medo de água. A pessoa se compara, a gente se compara muito, né? E a pessoa se compara, ela sai dessa posição de se comparar com os outros e se ver como menor ou inferior de alguma forma aos outros, porque, poxa, todo mundo lida bem com isso, só eu que não. Sim. E aí a pessoa sai dessa posição para ir para uma outra de extrema força, porque a pessoa pegou o poder, digamos assim, do pior medo dela e transformou na maior força que essa pessoa vai ter agora. Isso é incrível. Converteu a fraqueza em força, né? Sim, exatamente. Porque para superar um medo absurdo, teoricamente a gente precisa de uma força absurda. O método vai nos ajudar a superar esse medo absurdo e de forma tranquila, sem ter que fazer um esforço tremendo. Mas no final, esse aprendizado que fica, sabe, de quando gera a consciência de que, caramba, eu superei isso. Até que, enfim, principalmente quando a pessoa vai lá e finalmente testa. Porque uma coisa é, eu apliquei o método aqui, fiz a técnica e beleza, funcionou. Fiz certinho, então está funcionando. Só que eu ainda não fui lá e testei. Nesse momento que a pessoa vai lá e realmente testa na vida, é porque, assim, uma coisa é o que acontece na cabeça. Eu sempre falo para as pessoas, lá na sua cabeça já aconteceu. Se a gente aplicou o método com precisão, a sua fobia já acabou agora. Mas o momento da catarse, da transformação na mente, ela dá um salto enorme, principalmente na confiança, quando a pessoa vai lá e finalmente testa. E o teste pode ser intencional ou não. Essa moça mesmo que tinha fobia de altura, eu falei para ela, pode ser que sem nem mesmo você perceber, um dia você vai estar encostado assim numa janela alta e conversando e observando a vista e não vai nem perceber que está fazendo isso. Eu falei para ela, natural. Eu falei, você não vai precisar enfrentar esse medo. Depois de fazer o método, não. Você não vai precisar enfrentar, tipo, agora eu preciso enfrentar o meu medo. Não. Eu falei, vai acontecer naturalmente. Um dia você vai estar, de repente, encostado aqui num parapeito ou numa janela alta e conversando com as pessoas, olhando a vista e, de repente, vai dar um estalo assim. Você fala, caramba, eu estou aqui num lugar alto e não estou com medo. Sim. Sabe, não vai ser aquela coisa forçada de, você tem que ir lá e agora que você fez o método, agora você tem que enfrentar. Não, geralmente eu prefiro que aconteça assim. Eu falo, vai vivendo sua vida, uma hora você vai se ver diante dessa coisa e você não vai sentir nada de medo. É leve, né? É uma coisa que acontece... Não é aquela coisa assim, agora eu tenho que fazer um dever de casa, enfrentar minha fobia todos os dias para fazer dar certo. Entendi. Absolutamente não. Eu te cantei esse spoiler, né? Sim, com certeza. Eu falei para a Natânia tinha fobia de baratas, eu falei, Natânia, no dia que aparecer uma barata, eu não falei, vai abrir bueiro atrás de barata. Não, vai aparecer um dia. No dia que aparecer uma barata e você conseguir matar ela, isso vai transformar a sua vida. Não é só superar o medo, isso vai transformar a sua vida. E eu estou aqui como prova de que realmente transforma. É um marco mesmo, assim como você falou, né? Acontece, é algo que para quem não tem ou ainda não superou, né? Eu não posso falar assim, acontece esse sentimento, porque eu acho que é uma coisa muito única, muito de quem está para sentir, né? Mas é algo
fantástico. É aquele negócio de você vibrar, assim, e gritar, sabe? É uma sensação muito boa de conclusão, de vitória, de segurança, de liberdade. É um mix. E só Muito sente legal. isso quem já passou por uma Sim, fobia. só. Não tem como. Por isso que eu falo, a pessoa sai de uma posição antes de fraqueza, de se sentir até talvez inferior a outras pessoas, e agora ela vai para uma posição oposta a essa, o extremo oposto. A pessoa sai de um lugar e vai para o extremo oposto, e agora ela tem uma força que também a maioria das pessoas não tem. Que talvez, pelo menos, a média das pessoas não tem. Tá vendo? Antes eu estava aqui, caramba, eu não consigo enfrentar uma coisa que a maioria das pessoas enfrenta normalmente. Agora eu tenho uma força que a maioria das pessoas não tem, porque elas não tiveram que superar o problema que eu superei. Sim, exatamente. Isso é muito louco, isso é muito louco. Você tirar a pessoa de uma posição extremamente desconfortável e levar para uma posição não só confortável, mas de força. Sim, Isso é fantástico. estava acontecendo debaixo do meu nariz e eu não estava percebendo. E uma coisa muito legal é que quando acontece, por exemplo, no meu caso, quando aconteceu esse marco de eu conseguir matar uma barata,